Fala galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, vamos ver aqui as principais notícias aqui do futebol, né, rolando. É a data FIFA, não está tendo jogo aqui no Campeonato Brasileiro, mas ainda está dando o que falar a contratação do Memphis Depay pelo Corinthians, né, devendo Deus e o mundo. A gente vai ver aqui o Benja descendo ali em cima da diretoria do Corinthians e o Mano passando um pano ali, tentando justificar. Mas a gente vai ver esse corte e depois vamos ver as principais notícias aí do compilhado com o Mauro César. Né? Depois a gente fala um pouquinho sobre cada uma delas. O que eu vou falar é impopular. Tá com medinho? Não, por isso que eu vou falar. Olha aqui, quando eu estava na Arena SBT, o Duílio Monteiro Alves foi lá uma época e falou, era começo de ano, ele falou, olha, eu vou mandar um recado pro torcedor do Corinthians. Não esperem contratações, porque o clube não tem dinheiro, não tem como fazer loucura. 3 meses depois, ele contratou o Roger Guedes por um caminhão de dinheiro. Aí que resolveu. E de lá em diante, começou a trazer um monte de jogador. E aí eu falei, ué, como é que faz, né? 3 meses antes, o presidente fala do clube que não tem como contratar porque não tem dinheiro. E aí, do nada, não sei. O Augusto, que aqui já falou várias vezes, a situação quando eu cheguei é muito pior do que eu imaginava. A frase é dele, não é minha, hein? O Augusto. Aí teve o problema do primeiro patrocinador lá, o Vaidbet, que ele falou que era o maior patrocínio da história, e bababá, durou 4, 5 meses. Não sei por que também. Não se executou o contrato. História, até agora eu não consegui entender. Aí anuncia um outro. Parece que o dono dessa Esporte da Sorte teve problema essa semana também. Está em todos os noticiários. E segundo, eu li que 80% vai ser pago pelo esse patrocinador. O Paulinho, quando veio, a Tausa, o Duílio falou que a Tausa ia pagar. Essa conta foi toda pro Corinthians. Segundo o Lee, são quase 60 milhões do patrocinador, do DPay, e um salário que ultrapassa os 3 milhões de reais. Ele ultrapassa 3 milhões de reais. Vou dar uma informação agora. O Flamengo já acionou. O Corinthians tem um contrato com a Abrax, das placas, e a garantia para receber o Mateuzinho estava no dinheiro da Abrax. O Flamengo acionou já, porque não recebe. Sim. O Corinthians não está pagando o Mateuzinho, não está pagando o Flamengo. Não vou entrar no mérito se o cara é bom, se o cara é ruim. Gente, a partir do momento que você compra um jogador, se ele é bom ou ruim, não interessa. Você comprou, você tem que pagar. O presidente do Cuiabá estava aí outro dia esbravejando no ar, que era um absurdo que o Corinthians não pagou o Ranieri. Você tem empresários aí, o André Cury mesmo tem 70 milhões de reais para receber. Ah, empresário, gente, não me interessa o que o cara é. Você tem uma dívida, você tem que pagar. Só me deixa preocupado de saber, o Corinthians tem dinheiro ou não tem dinheiro? O Augusto falou que precisava arrumar a casa. Como é que você vai arrumar a casa se você não está pagando ninguém e vai fazer uma contratação dela? Não estou discutindo agora, gente. O DPay, eu como torcedor, eu sou torcedor do Corinthians, eu não nego isso jamais. Você fala pra mim, você quer DPay, você quer Gabigol, você quer Bruno Henrique, eu queria tudo. Mas aí tem uma explicação, veja. Nessa contratação específica, eu concordo com você. O combinado não é caro. Se o Corinthians ele quis comprar o Mateuzinho, o Ranieri, enfim, tem que pagar esses jogadores. Só que na contratação específica desse jogador, tem gente falando, mas vai gastar todo esse montante desse dinheiro numa contratação de um jogador e tem 2 aí em aberto que o Corinthians precisa pagar. Mas houve um acordo, Benja, houve um acordo que essa empresa, ela ia fazer um montante aí dentro do contrato com o Corinthians, que 57 milhões eram voltados para a contratação de um grande nome. E esse grande nome é, no caso, o Depay, ou Depay, como vocês queiram. Ou qualquer outro jogador impactante. O salário também é eles que pagam? Então, Benja, é um montante. Eles vão investir 57 milhões, o Corinthians pagaria o restante. Olha, nessas cifras, Benja, o salário não chegaria ainda a 3, era 2.900 e qualquer coisa, juntando aí 2 anos de contrato e 30 milhões de reais. Você me desculpa. Em se tratando de Corinthians e dos dirigentes e do que eu tenho visto nesses anos todos de Corinthians, eu não acredito em nada e em ninguém. Bom, mas a gente precisa se pautar na informação que foi dada pelo clube no acerto com esse patrocinador. O Duílio também falou, olha, o Paulinho quem vai pagar é a Tausa. Eu também me baseei na informação dele. É uma contratação de um cara que está desesperado. Eu vejo essa leitura. Ele precisa desesperadamente de uma agenda positiva, de notícias positivas. Então ele traz, porque o cara esquece dos problemas do dia a dia, a torcida fica entusiasmada, é um jogador de mídia mesmo, é um jogador diferente, ele pode não estar no maior momento da vida dele, mas é um cara jovem ainda, de 30 anos, ele traz mídia, ele traz recursos, o torcedor vai ficar entusiasmado, vai buscar no aeroporto, vai lotar o estádio na estreia dele e tal. Só que contratação é o seguinte, contratação boa é que dá certo. Tudo é aposta. Se ele vier e não jogar bem, a torcida vai xingar, vai reclamar. O torcedor do Corinthians, ele lota o estádio com DPay ou sem DPay. Mas é outra situação, você faz a apresentação do DPay. O Flamengo precisa ganhar, deu mais de 45 mil. É outra situação, você faz a apresentação do Carrijo, por exemplo, que o Corinthians está buscando atrás, não vai lotar o estádio. O DPay você faz uma apresentação especial, você lota a Neoquímica Arena. Você cria uma situação positiva, que é isso que ele quer. Eu vou dar um exemplo aqui citando o rival do Corinthians, o Palmeiras. O Palmeiras contratou o Felipe Anderson. Contratação na época, todo mundo falou um monte, e ele realmente é um jogador importante, tinha mercado na Itália. Ele não é o principal jogador do Palmeiras hoje. Ele não é o cara que resolve os problemas do Palmeiras, é um moleque de 17 anos. Eu acho que essa contratação é muito mais para abafar
tudo que tá acontecendo lá, que também é uma vergonha, hein? Quinta-feira eu fui ver uma coletiva, velho, de Mário Gobi, criando um movimento de reconstrução SCCP. Esses caras estão fazendo barba com óleo de peroba, velho. Os caras que destruíram o Corinthians querem criar um movimento para reconstruir. Quer dizer, Mário Gobi e companhia virar a terceira via, isso, eles estão tirando sarro da torcida do Corinthians. O que é melhor, você falar do Mário Gobi ou da contratação do Memphis? Não, mas é muito melhor você falar da contratação do Memphis. A contratação do Memphis, do Depay, como torcedor, é óbvio que é legal. Só que eu me baseio no que eu ouço, no que eu ouvi do próprio presidente do Corinthians. Gente, o Corinthians não paga ninguém. O Corinthians tá devendo 2 bi e a Gaviões da Fiel, que tá fazendo o movimento, pra pagar o estádio. O salário tá em dia no Corinthians? Não sei te falar. Porque a gente, como jogador, também passa por isso. Por exemplo, salário atrasado. E aí você vê o cara contratando um jogador por 60 mil. O problema é o seguinte, se pingar o dele e não pingar o do resto. Não, aí é problema. Minha Silvia. Opa, é só, não tá nem no meu bolso. Pergunta pra ela quem foi. Pergunta pra sua Siri. Quem era Davi, quem era Elias? Pergunta aí pra Siri. Ei, mano. A Siri vai responder. Mas esse negócio tá feio, hein? E pensa Paulista Benja, que é corintiano, tá metendo pau na contratação. E até eles, por muito tempo, né, desde 2015, passava pano para uma série de coisas. Ele tá preocupado e a questão tá ficando feia, né? Porque citou ali que não paga o Flamengo, né? Pelo Mateuzinho, contratou, não paga o Garro, não paga o zagueiro lá do clube argentino. Assim, a situação tá preocupante, né? É uma vergonha contratando o jogador enquanto deve os outros, né? Muito feio isso. Vamos ver agora aqui, dar uma olhada algumas notícias do Flamengo principais hoje. Mauro César Pereira, né? Para falar aí da situação do Flamengo. Eu acho que precisaria contratar, porque eu acho que o Bruno Henrique não tá na sua melhor forma e não vai aguentar o tranco em 3 competições. Gabigol nem precisa falar, péssima forma. E o Carlinhos, pra mim, que não tá no nível técnico para Flamengo. Você tem informações, né, Mauro? Parece que o Flamengo não vai contratar mesmo. Não está definido. Eles vão definir até terça-feira se contratam ou não o jogador. Agora, depende de encontrar o jogador com as características necessárias, um centroavante de referência, de área, custo desse jogador, né? Por exemplo, eu falei isso aqui antes da contratação do Depay pelo Corinthians, que o Depay eu acho que não era... O Corinthians não deveria contratar porque é caro, o Flamengo não deveria contratar porque é muito caro. Ele já fez muitos investimentos e também porque não é nem a característica necessária. O Depay é mais Gabigol do que Pedro, para usar o jogador do Flamengo como referência. Mas só se encontrar um jogador que faça sentido. E sobre o Carlinhos, é bom colocar no contexto. O Carlinhos foi contratado no momento que só podia contratar jogador de campeonato estadual, naquela janelinha que a CBF abre depois do estadual, porque o senhor Gabriel Barbosa arrumou uma punição lá por conta daquela história do doping. Por isso o Carlinhos foi contratado. Só por isso. Era uma possibilidade de um centroavante, porque você não sabia quanto tempo o Gabigol ia ficar fora. Aí foram buscar um atacante. O atacante forte, um dos artilheiros do Campeonato do Rio de Janeiro. É um jogador acessível, barato, investimento muito baixo. O salário do Carlinhos é pequenininho perto do que esses caras ganham. Aí deram oportunidade ao rapaz. Ele até ajudou já em 2 jogos, que ele marcou gols importantes, Atlético e Vitória, mas ele não aparenta ter condição de ser titular do time mesmo nessa emergência. Por isso tem que buscar um outro jogador. Senão ele vai ter que usar o Gabriel, acho que ele vai acabar jogando primeiro. Vejamos se ele consegue, né, dar resultado. Não tem sido assim. Aí tem o Bruno Henrique, ele pode colocar o Arrascaeta de falso 9, ele pode tentar o Lohan como atacante mais avançado também, porque já jogou assim lá na base. E ele vai ter que buscar soluções dentro do elenco e mudar a forma de jogar, a priori, porque ele não vai ter nenhum jogador que faça o que o Pedro faz, isso aí esquece. Agora, em 2022, o Flamengo perdeu o Bruno Henrique, que era o líder de assistência da Copa Libertadores, era o melhor jogador do time, também com uma lesão semelhante. E o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores sem o Bruno Henrique, que terminou a Libertadores como líder de assistência sem jogar o mata-mata, só jogou a fase de grupos. Você vê a importância que ele tinha no time naquele momento quando sofreu a lesão. Então, o Flamengo tem que buscar alternativas. O elenco tem vários jogadores, tem muitas opções, o X tem que ser capaz e minimamente criativo para encontrar uma maneira de fazer o ataque funcionar sem jogar com um centroavante de referência, ou buscando outras maneiras de fazer o time funcionar. Isso aí é o trabalho dele. Como assim a contratação de um jogador. Eu vou ter que te cortar pra gente voltar agora aí na Rádio Jovem Pan. Voltando, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio, no YouTube e na TV, Mauro César Pereira falando, né, sobre essa situação, que o Flamengo perde o Pedro e talvez não contrate nenhum jogador. Mauro, você explicou, né, toda a situação, que o Flamengo vai analisar até terça, mas você como dirigente do Flamengo hoje, você tentaria contratar um grande nome ou iria nessa estratégia que você está falando da base, de tentar dar moral para algum garoto, bancar o Bruno Henrique? Você, como dirigente hoje do Flamengo, faria o quê? Eu tentaria um jogador que tivesse características de centroavante mesmo. E que fosse um jogador de uma relação custo-benefício aceitável. Não um jogador de 3 milhões e meio por mês. Isso aí não. Porque tudo tem um limite. O Flamengo já fez muitas contratações e fez 2 delas por conta justamente das lesões. O Vinho machucou, foram buscar o Alexandre e foram buscar o Michael por conta da lesão do Cebolinha. O Flamengo perdeu seu ataque e o lateral esquerdo, né? O lateral esquerdo que, se estivesse jogando regularmente, talvez já fosse até o titular da equipe hoje. Então, praticamente 3 titulares em potencial. E aí já teve que onerar a sua folha de pagamento com essas contratações. Alguns jogadores vão sair no começo do ano, possivelmente, isso vai dar uma equilibrada, mas já tem um custo extra agora. Então tem que ser um jogador mais ou menos uma faixa de investimento razoável. Se o Flamengo conseguir que a CBF pague pelo menos aquilo que custa o Pedro mensalmente, ou uma parte significativa, ele consegue dar uma equilibrada nisso aí. A gente começou o programa ouvindo aí a presidente do Palmeiras falando da questão da necessidade de equilibrar as contas na hora de fazer contratações. O Flamengo não é diferente. O Flamengo não é uma SAF que o cara contrata, não quer nem saber, depois vê como é que fica,
fica, passa para cá, traz para lá, leva para outro clube, não é isso. É diferente, tem potencial para investir, investe muito, mas tudo tem que ser feito dentro de um orçamento minimamente aceitável. Então, um jogador de 3, 4 milhões, isso é loucura. Você tem que buscar alguém que tenha uma boa relação custo-benefício e um jogador que seja de área, centroavante de área, que tenha experiência para entrar ali e jogar sempre que for necessário. Tem que estar livre, o mercado é até difícil. É muito difícil, tem que estar livre desde o começo do mês, né? Até citamos aqui na semana passada, até o Choupo-Moting, que é um atacante camaronês, tem 36 anos, é bem veterano já, mas ele pode atender durante essa temporada aí, até o meio do ano que vem. Você consegue trazer um cara desse, que certamente é muito mais barato do que o Depay. O Depay tem 30 anos, titular da Holanda, é diferente. O Choupo-Moting e o Márcio do ano passado estava jogando pelo Bayern de Munique, fazendo gol de Champions League. Então, um cara desse vem em forma, experiente, ele vai ajudar. Você vai ter um nome ali de área, de referência, um atacante forte, para fazer um pivô, para preparar uma jogada, para fazer um gol de cabeça, para entregar, e tem que ser rápido, por isso tem que ser um jogador pronto, né? E um contrato curto. Se o cara aceita, você tem, de repente, uma tentativa de uma solução para determinados cenários do jogo. Mas, independentemente disso, o Tite tem a obrigação de encontrar soluções com o elenco que está nas mãos dele. É isso. Em 2015, o Tite perdeu o Guerreiro. E foi pro Flamengo, porque não recebia no Corinthians, né? 2015, então 9 anos isso. Já naquela época. Aí o Flamengo foi lá e contratou o Guerreiro. E o Corinthians foi campeão brasileiro. O Wagner Love estava em péssima fase, física inclusive, estava acima do peso e tudo, ele entrou em forma e tudo, ele fez o time funcionar. Depois, isso são diferentes, o Wagner e o Guerreiro. O Guerreiro muito mais centralmente de referência, pivôzão, e o Wagner Love jogador de movimentação, até hoje, né, já quarentão, mas que corre, se movimenta, se desloca, é outro estilo. E o Tite ajeitou o time daquela maneira. Com o Jadson jogando muito bem, com o Renato Augusto jogando muito bem, foi os destaques do campeonato, e ganhou o brasileiro com o pé nas costas. Então é a função dele, é encontrar soluções. O Arrascaeta já jogou de falso 9 desde os tempos do Jorge Jesus, é uma possibilidade. Né? O Arrascaeta, com o Bruno Henrique, que tem presença de área, enfim, ele tem que buscar alternativas. Imagino que ele deva estar junto lá com os pares dele, justamente pensando no que fazer e fazendo alguns testes durante a semana. Né? É a obrigação dele. Já na quinta-feira tem um jogo contra o Bahia. Se ele pensar só em colocar o Gabriel no lugar, primeiro que o Gabriel já muda a forma de jogar. E segundo, o Gabriel há 2 anos praticamente não consegue entregar. A chance ele vai ter. Eu tenho certeza que ele vai escalar o Gabriel. Se tiver em condições físicas, vai colocar. Até você acha que o Gabigol será o titular? Eu acho que se tiver em condições ele vai jogar. Certeza é força de pressão, tá? Não é uma informação, é mais uma opinião. Eu acho que ele vai colocar, até para se livrar da pressão. Ele põe o Gabriel, jogou bem, opa, ótimo, que bom, né? Resolveu o meu problema. Que milagre, voltou a jogar bem. Pim, o Mago Merlin apareceu ali, botou a varinha de condão e o Gabi virou o Gabigol, né? O Lio Gabi virou o Gabigol de novo. Ótimo para ele, resolveu o problema, trocou um pelo outro. Mas não é assim, tem que mudar o funcionamento da equipe, porque ele é um centroavante, um atacante que não é um centroavante, né? Tem outra característica, né? Agora, se não jogar, olha, eu coloquei, não deu certo, estou buscando outras alternativas. É quase que obrigado a colocar o Gabriel pelas circunstâncias, por tudo que vai gerar. Só ele vai ter que se livrar desse problema e colocando para jogar, né? Aliás, o Depay também é rapper. Né? É rapper também, é. Ele é rapper e o Gabigol é trapper. Se o Gabigol for pro Corinthians ano que vem, os dois formam um dueto. Em campo e fora dele, vai ser uma maravilha. O Mauro César tá trazendo aí, né, essas informações. E aí eu pergunto pra vocês também da mesa, se vocês acham que o Gabigol vai ser o titular. Eu acreditaria que seria o Bruno Henrique, né? Eu achei que seria o Bruno Henrique. Mas o Mauro traz... Talvez os dois jogam. Você acha que os Talvez jogam os dois. Pode ser o Luiz Araújo, o Gabigol e Bruno Henrique, os três em campo. Pode ser que ele jogue assim. É verdade. É porque não tem certeza do Arrascaeta ainda, não tem certeza do De La Cruz. Os caras estão todos... O Gabigol já tá bom? Já? Eu tô pensando no princípio de que tá bom. Tá machucado. Mas pela estimativa inicial já deve estar bom. Porque o Pedro já voltou, o Pedro tinha uma previsão de volta mais rápida, que era justamente contra o Corinthians, quando ele voltou. E ele jogou 70 minutos porque era previsão, era jogar só 70 minutos, não jogar o jogo inteiro. Aí ele sai até no segundo tempo. Então o Gabigol, o jogo contra o Bahia vai ser 11 dias depois, né? Depois do jogo contra o Corinthians. É dia 12. O outro foi dia 1º. Então, imagino que ele possa estar em condições. Se tiver em condição, acho que ele joga. Acho. Tá? Até para se livrar do problema. São duas situações. Uma, eu ponho para jogar para ver se funciona. Não funcionou, eu posso tirar. Não colocou para jogar, então coloquei, mas não deu certo. Então tem essa situação. Agora, uma pergunta que eu faço para vocês, pro Pedro, né, o Pedrinho, pro Bruno, pro Vamp, primeiro até pro Pedro. Tem jogador no mercado, na opinião de vocês? Vocês lembram de algum 9 hoje? Um que eu pensei, mas que já era, porque acabou de acontecer, eu pensei até no meu amigo Marcos André. Olha como eu lembro tanto de você, Marcos André. Eu pensei no Marcos Leonardo, né? Mas ele acabou de ir pra Arábia. Ele tava no Benfica, foi contratado agora pro Al Hilal do Jorge Jesus. Seria um baita camisa 9 pro Flamengo tentar, já que não explodiu como... Mas não poderia, ele teria contrato em vigor, ele não poderia. Desde que ele não fosse embora. Tem que ser um jogador sem contrato desde o dia 2 de setembro. Isso. Se rescindir a partir do dia 3, não pode contratar. Já não pode mais, exatamente. Se rescindir amanhã um jogador e pintar pro Flamengo, não pode. É o cara que durante a janela estava sem contrato e não fechou com ninguém. O Davi Luiz foi assim em 2021, Thiago. O Davi Luiz foi contratado depois da janela, estava em negociação, só fechou depois porque ele não tinha mais compromisso com o Arsenal desde o final da temporada. É verdade. Você lembra, Pedro, algum... Então, obrigado aí pro Mauro, que eu tinha pensado no Marcos Leonardo, mas nem poderia. Mas vocês lembram, Pedro, Bruno, Vamp, algum nome que, até no futebol sul-americano, não, que pudesse ser o reforço do Flamengo, e depois falar também do Fabrício Bruno, hein, que foi convocado, mais um do Flamengo convocado, que foi pra vaga do Militão, e que pode aí ter ainda mais desgaste pra voltar pra jogar contra o Bahia. Pedro? 2 nomes estão no mercado e foram ventilados no Flamengo, né, o Choupo-Moting, não sei também se existe algo, né, ali entre Flamengo e jogador, Flamengo e staff, mas estão livres, então a galera começa a especular no Flamengo que tá na busca por esse atacante. O Choupo-Moting, que citou o Mauro aqui, acho que a condição física dele é boa, jogador que há pouquíssimo tempo tava aí jogando Liga dos Campeões, e também a do Marcial, aquele do Manchester United. Mas o Marcial se assemelha um pouco
no Depay, no quesito problemas físicos, lesões. Eu tava olhando aqui uma série de lesões, problemas físicos, o Marcial e o Depay também. O Depay tava vendo que na temporada 23-24 pra cá, que a gente já entrou na temporada 24-25, ele ficou fora 128 dias. Foi o período da carreira dele que ele mais ficou fora, né? Lesionando ali e desfalcando o Atlético de Madrid, perdeu cerca de 30 jogos o Depay, e o Marcial também não fica muito longe nessa conta. E tanto o Marcial como o Depay, como são jogadores de mobilidade, eles fazem também a função de um segundo atacante, de jogador de beirada de campo, não é necessariamente aquele centroavante, né, que o Flamengo tá buscando. Então, assim, de cabeça, até que o Mauro lembrou, acho que o Choupo-Moting, o Flamengo tem que alinhar também a questão dos valores e tudo mais, mas eu acho que é a opção talvez mais viável se o Flamengo quiser um centroavante hoje no mercado, porque até aqui, no futebol sul-americano, eu não lembro. Tinha a questão, eu não sei se ele ainda tá em contrato. O Flamengo tem um dirigente Chupo Virilha e agora tá podendo vir o Choupo-Moting, e dupla. Com o Boca Juniors, né? Vocês que acompanham mais aqui futebol sul-americano, até mesmo argentino, mas falavam até do Benedetto, né? Que tava pra sair de lá, que tava buscando uma renovação. Não sei se ele de fato renovou com o Boca, né? Mas era um desses centroavantes assim que tava perengando de ficar no mercado, né? Mas outro centroavante, não lembro. Mas também Benedetto, eu prefiro que não venha ninguém, pra ser sincero. Não, Benedetto acabou. Benedetto não joga nada há um tempão, encostadaço lá no Boca. Pô. Se contratarem é pra dar satisfação pra torcida, porque tem um nome, né? Um cara que já foi importante. O ano em que ele eliminou o Palmeiras da Libertadores, com os gols, né, que marcou, foi 2018. Era o Felipão. Já tem 6 anos já. Acabou. O Benedetto seria um milagre ele chegar aqui metendo gol assim. Eu ficaria muito surpreso. E tá sem clube mesmo, né? Mas aí não é caso do Flamengo, né? Não, fraquíssimo. Aí deixa quem tá. Aí eu acho que o Flamengo não precisa contratar. Mas Vamp, Bruno, vocês lembram algum nome aí que possa ser? Ou apenas esses que o Pedro lembrou? Eu não lembro não, porque aí é jogador que tá sem contrato, né? Então é muito difícil. Também acho que o que mais se encaixa é o Choupo-Moting mesmo, nas características. De ter um 9. Ele era do Paris Saint-Germain, Bayern de Munique. Até acho que era um jogador abaixo desses times. Até. Ele, às vezes tava o Paris Saint-Germain lá com o Neymar, com o Mbappé, chegava nele, parecia que o cara tava em outro ritmo, né? Tipo uma orquestra sinfônica, o cara tocando outra coisa ali, né? Mas, nossa senhora, mas você veria assim. Acho que pra ter o Bayern de Munique, ele faz gol. Ele faz gol, ele não é dos mais habilidosos, mas ele faz gol. Acho que poderia ser legal, sim. Ele não tem os recursos do Pedro, por exemplo, mas é um cara que vai apresentar experiente. Então, assim, você pega um cara dele e fala assim, você vai fazer o pivô, vai jogar aqui e tal, ele sabe o que fazer. Esse é o ponto, que é uma contratação de emergência. E tem que ser um contrato curto, se for um veterano como ele. No máximo até o final do ano que vem. Você pode fazer um contrato de 3 anos com um cara de 36. Agora o cara vai aceitar? Não sei. Também, o que ele tem no mercado? Se você for analisar o Depay ao sair do Atlético de Madrid, antes do Barcelona, ele não teria também um mercado maravilhoso no futebol europeu. Gente querendo pagar para ele o equivalente a 5, 6 milhões de reais por mês. Não vai ter. Por conta das lesões, especialmente. Então o Corinthians oferece a ele algo muito próximo daquilo que ele conseguiria em times de médio porte do futebol, tipo Valência e tal, Sevilha, que parece que até o Valência por ele, que é um time menor lá de Madrid. E o Choupo-Moting menos ainda, que é veterano e tal. Quer dizer, tem que ser um jogador de uma faixa de investimento menor. Esse é o único que eu penso aqui, porque é difícil de encontrar, porque tá sem contrato. Até alguns jogadores aqui, o Ben Yedder. Ben Yedder tem um problema também de violência doméstica, né? Uma acusação. Esse aí faz gol, viu? 34 anos, tá ali. Esse cara mete gol pra caralho. Só faz gol no Mônaco, botou o jogo do Mônaco com ele que pagou. Ele é mais jovem, inclusive, né? Ele tem menos idade do que o Choupo-Moting, né? Ele tá aqui com 34 anos. 2 anos mais novo. A questão dele é que tem uma história aí também. O Choupo-Moting tem 35, é um ano mais novo, né, que o Choupo-Moting. E buscando aqui são pouquíssimos nomes, né? Sim. Tem aquele Mariano Dias, com passagem pelo Real Madrid, mas também não sei se é o caso do Flamengo ir buscar. Tem o Slimani, que teve uma passagem aqui no futebol brasileiro, né? Mas internacionalmente falando tem um nome conhecido. Assim, mas nada que você fale, nossa, esse jogador aqui tá dando sopa no mercado, né, Flamengo? Quem vocês estariam para o lugar do Pedro até o final do ano? Vocês estariam alguém? Deixaria o Gabigol? Deixaria o Bruno Henrique? Comenta aí, deixa no comentário se vocês contratariam alguém, deixa o nome aí. O que vocês acham? Tá? Vocês preferem o Gabigol, o Bruno Henrique ou algum outro jogador, né? Citaram alguns nomes, mas está bem difícil, porque jogador livre, Martial, por exemplo, se for verdade mesmo, é uma vergonha. O cara não joga, nos últimos 3, 4 anos o cara não jogou praticamente. Só vive no departamento médico. É o Flamengo cheio de problemas. Departamento médico, procura o cara que só vive no departamento médico. Então, assim, preocupante. Fabrício Bruno convocado para a seleção brasileira. Vamos lá. Eu acho até que ele não é titular. Tá? Então, eu não gosto do Fabrício Bruno, não acho que ele seja titular. Ok, mas tem muita deficiência na saída de bola. Para mim, o Ortiz e o Léo Pereira são os titulares. Porém, o Davi Luiz não está dando para confiar. E pro jogo agora contra o Bahia, o Léo Pereira está voltando, mas o Fabrício Bruno, se jogar terça-feira, não consegue jogar na quinta-feira, contra o Bahia na Copa do Brasil. O De La Cruz é dúvida. O Jefferson, se jogar terça-feira, também não joga. O Pulgar está machucado da seleção. O Arrascaeta é dúvida. O Pedro só volta no ano que vem. Então, assim, eu não sei nem como é que vai ser montado esse time de jogar contra o Bahia. Porque eu até acho que o Léo Ortiz, para mim, é melhor do que o Fabrício Bruno na zaga. Porém, o Léo Ortiz, como o Pulgar está machucado da seleção, né, não tem ninguém botar no meio, acredito que ele vai colocar o Léo Ortiz como primeiro volante. Se não jogar o Fabrício Bruno,
seleção, vindo de desgastado, de jogar na terça no jogo do Flamengo na quinta, né? Menos 48 horas das partidas, vai ser complicado porque ele vai botar Davi Luiz e Léo Pereira. Davi Luiz não está dando para confiar. E o Léo Ortiz provavelmente de primeiro volante. Eu não confio em Davi Luiz, infelizmente. Então, assim, a seleção brasileira, como sempre, né, é difícil torcer para a seleção brasileira porque só prejudica os clubes. Faz muito tempo que eu não consigo torcer pela seleção brasileira devido, né, aos problemas que eles conseguem arrumar, principalmente o Flamengo. Né? Então, galera, deixa aí o comentário, o que você acha da contratação do PP no Corinthians, né, sobre a imprensa paulista. O que vocês acham aí? Se o Flamengo deve contratar ou não? Eu sou totalmente contra contratar o Martial. Os nomes todos que foram citados, talvez ali só o Mariano Dias, mas eu acredito também que vai ser muito caro. Então vai ter que se virar com o que tem, infelizmente. São muitas lesões, mas acredito que voltando o Michael ali, tem o Gonzalo Plata numa ponta, Luiz Araújo na outra, o Michael voltando. Dá para fazer um time competitivo. De repente até o Arrascaeta como falso 9, entendeu? Finaliza bem. Agora o Tite vai ter que botar o no chão. O jogador no bicão para frente não vai dar mais. Talvez seja até um ponto positivo. O Pedro lá era só bico para frente. Era muito complicado ver o jogo do Flamengo. E é isso, galera. Curte, compartilha, like, comenta. Bom, abraço.